que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Caindo em si, disse: quantos empregados o meu pai tem? Quantos dos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Amém. Esse texto é lindíssimo, né? Mostra aí, retrata o amor de um Deus que nós temos o privilégio de chamar de Pai. Queria convidar você a louvar a Deus com toda a alegria do seu coração, mas antes eu vou pedir à irmã Rafaela para fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos de Te louvar, nos rendermos a Ti, Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus, que Tu és o Rei das nossas vidas, ó Pai. Nós estamos aqui para cultuar, Senhor, a Ti, as maravilhas que Tu fizeste em nossa vida. Faz de nós, ó Deus, um solo fértil, ó Deus, em que os Teus frutos, Senhor, sejam plantados e frutifiquem para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Abençoa este culto, ó Deus. Nós nos rendemos a Ti. É o que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Querido, queria convidar o irmão, a irmã, a juntos louvarmos a Deus com toda a alegria do seu coração. Vamos louvar a Deus, pois Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Amém. Boa noite, irmãos. Que o Espírito Santo esteja presente no nosso meio. Irmãos, como é bom nós abrirmos as nossas bocas, nossas vozes e adorarmos a Deus. E como eu já tenho dito aqui, não são as máscaras que vão nos impedir de estarmos nos rendendo aos pés dele e de estar bendizendo o nome dele. A sua glória quer encher esse lugar e a gente pode pedir isso a ele, para que ele venha até nós, para que ele nos encha, porque ele é digno. Vamos lá, igreja, unidos, cantando com alegria e deixarmos esse amor dele invadir o nosso coração e este lugar. Senhor, hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber
Vou louvando seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Nós vamos fazer o nosso momento de intercessão, né? Doido para que a gente possa voltar àquele tempo que as pessoas vinham à frente, né, Lucinéia? E se prostravam aqui numa demonstração de fé, de reconhecimento da soberania e do poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas enquanto nós não podemos fazer isso, nada pode nos impedir de orarmos, de estarmos entregando a Deus aquilo que vai dentro dos nossos corações. E é isso que eu queria convidar você a fazer neste momento. Apresente diante do trono de graça do nosso Deus aquilo que vai dentro do seu coração, entendendo que a palavra de Deus é muito clara em nos dizer, em nos ensinar que Ele é capaz de fazer o quê? Infinitamente mais daquilo que a gente pensa ou mesmo imagina, porque nós oramos, nós nos prostramos diante daquele que é o Criador de todo o universo. E cremos isso de todo o nosso coração. E cremos que Ele tem prazer em ouvir a nossa oração, tem prazer em nos abençoar. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, obrigado, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui. Louvamos ao Senhor porque nós não temos outro a quem recorrer, só o Senhor é Deus, não há outro como o Senhor. Ó Pai, nós reconhecemos aqui a sua soberania, autoridade e poder, ó Pai. Reconhecemos aqui que o Senhor trouxe à existência todas as coisas a partir da sua palavra criadora, ó Pai. Reconhecemos o teu amor sobre as nossas vidas, expressa através de Cristo Jesus, Senhor e Salvador de nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos como família do Senhor, povo do Senhor, ó Pai. Ó Pai, obrigado por esse discernimento que o Senhor tem nos dado de nos aproximarmos do Senhor em oração. E agora, ó Pai, pedimos que a Tua boa mão esteja sobre a vida de cada um que está apresentando ao Senhor o pedido. O Senhor conhece o coração dessas pessoas, ó Pai. Sabe quais são as suas necessidades, suas angústias, suas aflições, ó Pai. E pedimos que o Senhor, com o Teu poder, ó Pai, haja soberanamente sobre essas vidas, ó Pai. Ó Pai, como é bom poder experimentar esse cuidado do Senhor em cada uma dessas situações, ó Pai. Como é bom poder testemunhar aos que nos cercam que nós experimentamos a cada manhã a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai.
Então restaura aquilo que tem que ser restaurado, quebra aquilo que tem que ser quebrado, ó Pai. Conserta aquilo que pode ser consertado, ó Pai, porque cremos que o Senhor é capaz de fazer sobre as nossas vidas mais do que pedimos ou mesmo imaginamos, ó Pai. Obrigado, ó Pai. Obrigado por esse privilégio. Abençoe cada família aqui representada. Realiza sempre a vontade do Senhor, não a nossa, porque cremos que a vontade do Senhor que é boa, agradável e perfeita, ó Pai. Recebe agora então, neste culto, ó Pai, todo louvor, toda glória, pois só o Senhor é merecedor, ó Pai. É no nome santo e precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Queria convidar o irmão, a irmã, os que puderem continuar em pé para louvarmos a Deus. Nós acabamos de nos recorrer a Deus. E eu gosto muito de parar e pensar como é grande esse Deus ao qual a gente tem expressado nosso louvor, tem falado com Ele, tem orado todos os dias. Essa música ela descreve muito bem. Esse Deus, Ele é um rei, revestido de luz. Na verdade, Ele é a própria luz. A sua voz faz as trevas tremerem. O tempo está nas mãos dEle. Ele é o começo e Ele é o fim. Filho, Espírito e Pai. Cordeiro e Leão. Esse é o nosso Deus. Ele é tudo. Ele é tudo que existe. E todos vão ver quão grande é esse Deus a qual a gente tem servido. Vamos mais uma vez louvar a Ele. Cordeiro e leão, quão grande
digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Amém, irmãos. Deus nos deu um modo de agradecer a Ele por todas as bênçãos, por tudo que Ele representa para nós. E uma maneira de nós agradecermos é a nossa boa vontade em ofertarmos com fidelidade e com felicidade. Nosso corpo, nosso talento, nossos bens, tudo isso pertence a Deus. Nem nós somos de nós mesmos. Então, nós podemos reverenciar ao Senhor, demonstrando o significado prático do Evangelho. E que essa seja a nossa motivação dentro de nós, nesse próximo momento de ofertório e dízimos, porque isso também significa despertamento espiritual em nossas vidas. Louvemos. Só os homens agora.
pedir ao pastor Willy para fazer a oração agradecendo os dízimos e ofertas. Senhor, nós bendizemos o Teu nome e agradecemos pelo Teu favor em nossas vidas, para que possamos, ó Deus, da mesma forma retribuir aquilo que é Teu. Que o Senhor Todo-Poderoso faça prosperar a Tua obra no meio deste tempo, em tudo aquilo que fizermos, Senhor, e tudo aquilo que possuirmos, seja para a Tua glória, sempre para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Piso da nossa igreja, podem sair pelo fundo junto com a tia Luciana. Estamos voltando hoje com a graça de Deus, com o culto também para as nossas crianças, né? Sempre tentando levar para elas uma mensagem ao alcance da mente e do coração delas. Nós cremos que isso é fundamental na formação das nossas crianças, né? Aproveitando, queridos, semana que vem, né, domingo próximo, nós voltaremos com a escola bíblica dominical presencial para as crianças, adolescentes, jovens. Nós queremos crer que vai ser um tempo de alegria para estar presente novamente como igreja. Se os irmãos terem uma ideia, a prefeitura ontem soltou uma outra normativa permitindo que até 85% da capacidade da igreja seja ocupada. Eu estive conversando com o vereador e presidente da Câmara de Vereadores aqui da cidade, o nosso irmão em Cristo, o Marcelo Heitor, e falou que já não existe nenhuma restrição mais para a realização de culto infantil, de atividades da igreja, que nós podemos e devemos voltar, então, sempre com muita responsabilidade, sempre com muito cuidado ainda, né? Todo mundo de máscara, todo mundo respeitando o distanciamento, evitar abraço. A gente, né, com saudade, dá abraço, beijo, mas ainda não é o momento. Mas nós cremos que é o momento da gente retornar à vida da igreja, e muito em breve os irmãos terão algumas novidades que nós estaremos implantando devido a essa flexibilização, tá ok? Já aproveitando, no primeiro domingo de setembro, né, guarde aí, nós vamos voltar com um café da manhã, né? Sei quem se lembra aí, quanto tempo, né, que a gente não toma café junto. A gente sempre, como igreja, reservava o primeiro domingo do mês para juntos celebrarmos a comunhão, juntos celebrarmos o amor de Deus sobre a nossa vida, e tomávamos café junto. E nós vamos voltar a fazer isso a partir do primeiro domingo de setembro, tá ok? Muito bem. Nesse momento de tantas notícias boas que nós estamos vivendo, nós temos também aquelas que a gente muitas vezes não gostaria de dar, mas que acontece, né? A nossa irmã Raquel está mudando de cidade, né, Raquel? Vem cá, Raquel. Mas ela está mudando por um motivo muito legal, né? Está casando, gente, olha só. Olha só, e eu vou fazer o casório dela, viu? Raquel chegou na igreja mais ou menos um pouquinho depois de mim, não foi, Raquel? Então, eu estou completando 8 anos, você deve ter uns 7 anos e pouquinho, uns 7 anos. Eu estou completando em dezembro, agora eu completo 8 anos que estou aqui na igreja. E a Raquel deve ter uns 7 anos e pouquinho aí, que a gente chegou mais ou menos no mesmo tempo. E isso acabou nos aproximando. Raquel é daquelas pessoas que entram no hall daquelas pessoas que moram no coração da gente, que fazem parte da nossa história, pessoa que a gente ama. E a gente entende que é um momento que Deus está dando direção para ela, né? E vai morar pertinho, né, Raquel? Então, assim, não tem desculpa para a gente não se ver de vez em quando. Ela vai mudar aqui para São João da Boa Vista, que fica a 55 quilômetros, mais ou menos, de distância aqui de Poços, e estará casando e está de mudança essa semana, né? Quinta-feira. Inclusive, quem tiver disposto aí, né, para carregar um móvel, é só falar com ela, viu? Ela vai precisar de ajuda. Mas eu queria, viu, Raquel, agradecer a Deus pela sua vida e esse tempo que Deus permitiu que a irmã estivesse aqui conosco. Queria convidar a igreja a ficar em pé. Vamos orar pela vida da Raquel, esse momento de despedida e esse momento de uma estação nova que Deus está propondo na vida dela,
com esse casamento, e eu tenho certeza que o lar dela, que ela está formando, será para a honra e glória do nome do nosso Deus, que as pessoas que entrarem na sua casa se sintam abençoadas, sejam abençoadas, tá ok? Queria pedir, convidar os irmãos que se sentirem à vontade, a estender uma das suas mãos sobre a vida da Raquel e vamos orar. Eterno, obrigado, ó Pai. Obrigado pelo tempo que o Senhor nos permitiu viver, conviver com a Raquel. Presente do Senhor para a vida desta igreja, ó Pai. Uma mulher com tantos talentos, tão determinada, guerreira. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando tua filha, ó Pai, de forma poderosa. E que nesse novo tempo que o Senhor propõe à vida dela, seja um tempo de alegria, de riso, de bênção, ó Pai. Que o lar dela seja um lugar de contentamento, de alegria, ó Pai. Que as pessoas que lá entrarem se sintam abençoadas, ó Pai. Desde já, ó Pai, agradecemos ao Senhor esse tempo e abençoamos a ida dela através de Jesus Cristo para aquela cidade, ó Pai. Muito obrigado. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja se revelando cada vez mais a tua serva, para que ela sempre trilhe os caminhos desejados para o Senhor na vida dela. Para a honra e glória do teu nome, nós oramos agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Querida, Deus te abençoe. Os irmãos podem se assentar. Queridos, a Lucinéia, semana que vem, nós estaremos fazendo um encerramento da campanha de missões. Então, se você não entregou sua oferta, traga semana que vem. Nós vamos até colocar na linha de transmissão para ajudar os irmãos a se lembrar. Ore a Deus, pergunte a Deus quanto que Deus tem reservado no seu orçamento para você investir em missões. Nós podemos fazer sempre 3 coisas por missões, pelo menos 3 coisas: ir, orar, né, e contribuir. Então, se você não é vocacionado para o ministério missionário, faça pelo menos 2: contribua e ore pelos nossos missionários, né, que estão espalhados pelo estado de Minas Gerais, implantando igrejas naquelas cidades que ainda não têm um trabalho batista. Inclusive, ontem eu passei boa parte do dia na nossa congregação lá em Botelhos, e com muita alegria eu informo os irmãos. Eu vou até colocar as fotos na linha de transmissão para os irmãos verem. Começou a ter muita criança e precisava de mesa. Então ontem o Fernando, aqui da igreja, eu e o pastor João Marcos lá de Botelhos, fizemos 5 conjuntos de mesas com aquele material que foi feito o culto drive-in, né? Nós transformamos, reutilizamos em mesas e cadeiras para as crianças e melhoramos o espaço lá. Foi um dia muito gostoso. A irmã Carla, esposa do pastor João Marcos, fez um almoço maravilhoso. Valeu a pena trabalhar lá o dia todo pelo almoço, porque estava muito bom. E eu vou colocar na linha de transmissão as fotos da mesa, né? Eu ajudei da seguinte forma: segura aqui, pastor. Eu ia lá e segurava, né? Porque minha habilidade manual, ela é próxima de 0. Muito bem. Queridos, nós estamos numa caminhada sobre as cartas de Jesus escritas via o apóstolo João para as igrejas, 7 igrejas da Ásia. Semana passada nós vimos sobre a igreja de Éfeso, né? E a de hoje, que é a igreja de Esmirna, trata sobre um dos assuntos mais complicados na vida de um cristão. O que nós vamos tratar hoje, de fato, é um tema que tem incomodado, e não creio que coincidentemente, né, por direção de Deus, nós tratamos parte deles hoje na escola bíblica dominical pela manhã, que é a questão do sofrimento. E a gente fica assim: como, sendo filhos de Deus, podemos passar por tantas dificuldades, por tanta injustiça? Como, sendo co-herdeiros do reino de Deus, nós passamos por sofrimento, enquanto aqueles que têm um coração distantes do Senhor, enquanto aqueles que vivem em desacordo com a vontade de Deus,
prosperam e têm uma vida que aparenta uma grande felicidade. Como a gente encara o problema do sofrimento no meio da nossa vida enquanto filhos de Deus? E eu acho que a carta para a igreja de Esmirna pode nos ajudar a responder parte desses questionamentos. Bom, nós vimos semana passada, espero que os irmãos me ajudem aí, que a primeira e maior marca de uma igreja deve ser o amor. Muito bem, isso mesmo, é o amor. Nós vimos que no caso da igreja de Éfeso, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que perseverava, era uma igreja que tinha uma doutrina cristã muito bem estruturada, né? Eles repudiavam qualquer tipo de doutrina que não estava de acordo com a palavra de Deus, mas eles tinham perdido o primeiro amor. Então, a primeira característica de uma igreja verdadeira é, de fato, o amor. Mas a segunda, e eu acho que parece que haver um contraste muito grande, mas, de fato, a segunda característica de uma igreja verdadeira é o sofrimento. Vocês falam, mas como sofrimento? Bom, já pensaram que o amor nos leva à disposição de sofrer em favor daqueles que amamos? Pega um exemplo do pai e de uma mãe, o quanto eles estão dispostos a sofrer em favor de um filho. Não foi sem razão que eu li no início do culto, na abertura do culto, a parábola lá do filho pródigo. O quanto aquele pai estava disposto a sofrer por causa do amor pelo seu filho que havia se perdido. E esse sofrimento, né, essa angústia que muitas vezes se depara em nossas vidas, ela é sempre vencida através e vivenciada como marca de uma igreja verdadeira, quando ela é movida pelo amor. A cidade de Esmirna, né, antes de nós lermos o texto, era uma cidade que era considerada a grande rival de Éfeso em relação à importância. Ela era apelidada do orgulho da Ásia. E hoje é uma cidade próspera, a cidade de Esmir, né? Diminuíram o nome dela. E eu vou mostrar aí uma foto dela. Põe aí para nós, Andréia, por favor. Uma foto de uma parte da cidade de Esmir, onde é o mesmo lugar da cidade de Esmirna. Olha que cidade na Turquia, como é que ficou uma cidade elegante, né? Grande, uma cidade de grande influência. E essa aí é a Esmirna, atual Esmir, que é uma cidade que tem crescido muito, né? Nós não sabemos, queridos, pode tirar, filha, obrigado. Nós não sabemos quem fundou a igreja de Esmirna, não se sabe. A Bíblia não nos conta esse detalhe. Mas muitos acreditam que a igreja de lá foi implantada através do apóstolo Paulo. Por quê? Paulo viveu 2 anos, nós vimos isso semana passada, em Éfeso. E a distância entre Éfeso e Esmirna é de cerca de 70 quilômetros, né? É uma distância, para a época, até considerável. Porque a gente fala 70 quilômetros de carro, é facinho, né? Agora, 70 quilômetros no a pé é complicado, né? Mas dava para fazer, e nós cremos que durante esse tempo que Paulo viveu naquela cidade, ele foi a Esmirna e levou a mensagem do Evangelho e implantou. Só que isso é uma suposição, a Bíblia não nos conta detalhes sobre a implantação de quem foi o fundador desta igreja na cidade de Esmirna, que é a segunda cidade, num trajeto lógico que eu mostrei semana passada para vocês, de um mensageiro enviando cartas a partir da ilha de Patmos. A primeira cidade é Éfeso, a segunda cidade é Esmirna, a próxima é Pérgamo e por aí vai. E você pode ver, eu mostrei semana passada no mapa, é como se um viajante trilhasse um caminho lógico
fazendo uma grande circunferência, um grande círculo, percorrendo então as 7 cidades. Muito bem. Queria convidar os irmãos então a fazermos a leitura da carta de carta de João à igreja de Esmirna, em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8º. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Essa carta de Esmirna, uma das mais curtas, tem uma característica muito pessoal. Ela é uma carta de um tema só e que não tem censura diante da igreja. Vocês viram semana passada a carta, nós vimos semana passada a carta a Éfeso, e fala assim: olha, eu sei que você faz isso bem, sei que você faz isso bem, muito bem por isso, mas contra você eu tenho isso, você perdeu o seu primeiro amor. Em Esmirna não há censura à prática da vida daquela igreja, e ela tem um tema. Qual que é o tema? Sofrimento. O sofrimento que aquela igreja já havia passado, o sofrimento presente que aquela igreja estava passando, e um aviso de um sofrimento ainda maior que ela iria passar. Junto com este tema de sofrimento, a carta tem a intenção de levar aquela igreja a ser encorajada por aquela situação que haveria de enfrentar. O texto não nos conta, a carta não nos conta os motivos pelos quais a igreja estava passando por tal perseguição. A gente não sabe o motivo, né? Não nos é contado. Mas a gente pode fazer um exercício entendendo um pouco melhor qual que era a situação daquela cidade, o contexto histórico, para que a gente possa, então, compreender o motivo daquela perseguição. No ano de 195 a.C., cerca, então, de 200, caminhando quase para 300 anos antes dessa carta ser escrita. Lembremos-nos que essa carta, ela é datada, provavelmente, né, existe um consenso muito grande, do ano de 95 depois de Cristo. Então, se nós estamos falando do ano 195 a.C., quase caminhando para 300 anos atrás, um templo chamado Dea Roma. Esse templo ficou chamado como Dea Roma, personificava Roma como Deus. O Estado, Roma, a cidade, Roma, como Deus. E ela foi construída em Esmirna. A expansão militar de Roma, formando um grande império naquela época, fez com que as cidades conquistadas, no caso Esmirna, passassem por um processo no ano de 25 depois de Cristo. Então, Jesus já estava vivo. Isso aqui eu vou contar para os irmãos. Jesus estava vivo, não tinha começado o seu ministério ainda, mas estava muito em breve começando o seu ministério de proclamação do reino de Deus. Foi feita uma competição, tipo um concurso, entre as cidades da Ásia
e para escolher uma entre todas as cidades da Ásia que teria o privilégio de construir um templo em homenagem a Tibério, o então imperador de Roma naquela época. Depois desse, vamos dizer, concurso, dessa concorrência, qual cidade da Ásia que ganhou o direito de erigir um templo em favor de Tibério, o Deus na terra, o César, o representante, a divindade humana na terra? Olha, qual foi a cidade? A cidade de Esmirna. Então, queridos, a gente pode entender a partir deste contexto que os cristãos da cidade afrontavam de forma muito grande a este princípio de pertencimento da cidade de Esmirna ao Império Romano. Nessa época, né, a gente vê que começou a surgir uma forma de se cumprimentar de que César é o Quírios. E essa forma de cumprimentar entre o Império Romano fazia com que as pessoas se identificassem como pertencentes ao mesmo império. Então eu chegava para o pastor Willy e falava assim: César é o Quírios. O pastor Willy respondia: César é o Quírios. Né? Esse negócio de ave César é só em filme de Hollywood. Né? O cumprimento na época era: César é o Quírios. E a pessoa respondia do outro lado: César é o Quírios. Só que na igreja de Esmirna, o que começou a acontecer? A pessoa falava assim, eu falava para o irmão Eucias: César é o Quírios. César é o Quírios. E o irmão Eucias respondia: não. Não. César não é o Quírios. Jesus Cristo é o Quírios. E isso trouxe um impacto muito grande sobre a vida desta igreja. A igreja de Esmirna se opôs de forma contundente, de forma franca e muito verdadeira, que não aceitava os princípios impostos por Esmirna aos seus cidadãos. Imaginem como, então, a cidade começou a se relacionar com os cristãos dessa cidade. Fora isso, havia o fator judeus, que a carta nos conta. Os judeus tinham, através de uma política com o Império Romano, liberdade de não oferecer sacrifício a deuses a deuses de outra religião, que não a delas. Eles estavam livres para não oferecer sacrifício sem a possibilidade de serem perseguidos por esse ato. Olha só que incrível, meus irmãos. Mesmo eles tendo esse direito, eles usavam isso contra os cristãos. E denunciavam os cristãos que não adoravam, que não sacrificavam aos deuses de Roma. Eles não ofereciam sacrifício, mas delatavam os cristãos que faziam igualzinho eles. E começaram, então, a difamar o nome dos judeus. Essa indisposição que começara lá atrás, né, no ministério de Jesus, né, foi crescendo. Se você ler a Bíblia, ler os Evangelhos, ler a carta de Atos, você vai ver que depois lá do apedrejamento, da perseguição inclemente contra Paulo, Paulo chegou a falar o seguinte: caia sobre a cabeça, falando com os judeus, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei pregar para quem? Para os gentios. Tal era a indisposição entre os judeus e o cristianismo. Esmirna era uma cidade, então, que respirava ódio contra Cristo, contra o cristão, contra aqueles que confessavam que Jesus Cristo é o Quírios. E aí,
muitas vezes, mas que história é essa de Quírios? Eu creio que boa parte da igreja já tem esse discernimento, mas para aqueles que ainda não sabem, este conceito de Quírios foi um conceito, uma palavra grega que foi desenvolvida a partir do discernimento de que César tem autoridade máxima sobre tudo e todos. É uma palavra que precisa de diversas palavras em português para a gente possa entendê-la. Autoridade máxima, né? É aquela autoridade que não pode ser questionada. E o cristão falava assim, não, eu não aceito isso como verdade em César. Eu aceito essa palavra como verdade em Cristo Jesus. Em função disso, queridos, a carta diz que Jesus conhece a pobreza dessa cidade, dessa igreja. Queridos, como uma cidade que rivalizava com Éfeso como sendo a cidade mais rica de toda a Ásia, tinha uma igreja extremamente pobre. Conheço a sua pobreza. Como isso, queridos? Uma cidade próspera, uma das cidades mais importantes da época, a igreja vivia em profunda pobreza. Imaginem, queridos, quais são as implicações daqueles que confessam que Jesus Cristo é o Quírios e não o César naquela cidade. Vocês acham que era fácil de arrumar um emprego? Alguém falava isso? Vocês acham que as pessoas se dispunham a fazer negócios com o cristão? Vocês acham que as portas da burocracia eram abertas pelo Império Romano para aqueles que precisavam de algo quando se declaravam cristãos? Não. Eu creio que Hebreus capítulo 10, a partir do verso 32, foi escrito muito em função da igreja de Esmirna. Diz assim: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Queridos, apesar de toda a dificuldade, de toda a injustiça, de todo o sofrimento, de toda indisposição daquela cidade contra a igreja, que Jesus Cristo afirma que sabia que era pobre, mas ele fala assim, mas você é rico. Olha que coisa, parece que paradoxal, parece que existe uma contradição aqui, como Jesus fala que conhece a pobreza daquela igreja, mas afirma que ela é rica. E é isso, meus irmãos, o mundo nunca vai entender a riqueza daqueles que pertencem a Cristo Jesus, que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, que também sofria muita dificuldade em confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Senhor absoluto da sua fé, diz lá em Romanos 8:17, se somos filhos, somos também o que, queridos? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos do quê? Da sua glória. Que riqueza maior pode haver nesta vida de termos a certeza que participaremos da glória do próprio Cristo. Que riqueza maior pode haver de termos certeza em nossos corações
que nós ainda não entendemos, não temos o pleno discernimento, mas nós temos a convicção que quando Jesus Cristo vier, nós seremos semelhante a Ele. Que riqueza maior pode haver da certeza de termos em nossos corações que o Cristo ressurreto está fazendo o que no céu? Preparando morada para nós. Que riqueza maior pode haver da certeza de que o preço dos nossos pecados, a culpa que recaía sobre nós, que imputava a ira de Deus sobre nós, foi paga na cruz do Calvário. Que riqueza maior pode haver para uma pessoa? Então, meus queridos, mesmo igreja sendo extremamente pobre, por causa da perseguição que havia em prol do nome de Cristo Jesus, ela era de fato uma igreja rica, porque ela tinha o maior tesouro que pode haver. Em Mateus capítulo 13, nós temos diversas parábolas que Jesus conta sobre a questão do reino de Deus. E diz lá que um homem que procurava pérolas, ele achou o quê? Um tesouro muito grande, uma pérola muito valiosa. O que ele fez? Ele foi, vendeu o quê? Tudo que tinha e foi lá e ficou com aquele grande tesouro. Queridos, nós temos esse tesouro. A gente pode passar por grandes dificuldades na face da terra, mas nada nem ninguém pode arrancar da nossa mente, do nosso coração, a certeza que nós somos filhos de Deus. Queridos, os judeus fazendo um trabalho, e o texto bíblico nos fala sobre o problema dos judeus, ele fala assim, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Parece uma afirmação muito pesada por parte de Jesus para com os judeus. Mas, muito provavelmente, o que se crê é que os judeus, o que fizeram no ministério de Paulo, no ministério de Jesus, estavam fazendo agora contra a igreja de Esmirna, estavam espalhando mentiras sobre a vida da igreja. Historicamente, queridos, nós sabemos algumas das mentiras que eram divulgadas, que eram espalhadas, naquela época. Não tinha um WhatsApp, mas a língua do ser humano é capaz de muita coisa. E uma delas era que os cristãos, eles falavam que os judeus falavam que os cristãos eram o quê? Canibais. Olha que coisa incrível, porque eles afirmam que comem a carne e o sangue de Cristo. Então eles são canibais. Essa era a acusação muito grande e que pegou durante boa parte do cristianismo, porque eles achavam que o cristão era canibal. Havia também um grande confronto de um estilo de vida que era contrário ao estilo de vida da cidade. Uma cidade portuária, com muita perversão, com muita coisa errada, E o cristianismo, ele confronta esta forma de ser, de agir e de viver. Esta confrontação, queridos, sobre estilo de vida, sobre forma de viver e ser, começou lá atrás entre Jesus e os judeus. Existe uma história que eu acho muito interessante, que é contada lá em João capítulo 8, a partir do verso 41. Eu queria ler para os irmãos, vai ser projetado aí, leia conosco. Diz assim: vocês estão fazendo a obra de seus pais. Jesus falando com os judeus. Protestaram eles, os judeus: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir
o que eu digo, vocês, pertence ao pai de vocês, o diabo. Jesus não brincava quando chamava a atenção da galera, não. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quanto mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Queridos, vocês vejam que essa colocação daqueles que não confessam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, tem como pai o diabo. E essa mensagem, muitas vezes, ela foi hoje omitida, porque ela não é politicamente correta. Porque adocicaram de tal forma o evangelho para que ele fosse aceito. Hoje o negócio é o seguinte: venha para Jesus do jeito que você é. E para por aqui. De fato, você pode vir do jeito que você é, do jeito que você está. Mas é necessário, é mistério entender que o evangelho gera transformação de vida, transformação de caráter. Porque em Cristo Jesus as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. E em Cristo Jesus existe um convite para que a minha e a sua vida seja transformada a cada dia, para cada dia sermos mais parecidos com o caráter dele. Não há espaço no nosso meio, meus irmãos, para mentira. Não há espaço para o nosso meio para meia-verdade. Não há espaço para difamação, para calúnia, para fofoca. Não há espaço. Se nós fazermos isso, nós estamos lembrando do antigo dono que nós tínhamos, que era o diabo, o inimigo de nossas almas. É preciso, quanto igreja de Jesus Cristo, entendermos a responsabilidade que nós carregamos sobre os nossos ombros quando nós afirmamos que somos cristãos. Muito cuidado com a sua língua, com a nossa língua. Ela deve ser instrumento de louvor de Deus, ser instrumento para ajudar aqueles que precisam. Nossa língua, nossa fala deve ser sempre temperada, ponderada, longe da mentira. E por isso eu repito algo que eu tenho falado: não deve haver lugar para palavrão na língua de um cristão. Eu costumo brincar que o palavrão é o dialeto do inferno, não do cristão. Muito cuidado com a sua língua. Que possamos, enquanto cristãos, sermos parecidos com Cristo Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, do texto que eu sou completamente apaixonado, diz o seguinte: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado, aonde? Na sua boca. Então, queridos, cuidado com a língua. Terceiro lugar, que a carta fala sobre o problema que eles enfrentariam, né? A pobreza, o problema dos judeus e agora a prisão que haveria de ser manifesta na vida da igreja. Diz assim, né, tipo assim, o pior está por vir. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Queridos, eu preciso que os irmãos entendam que ao longo da história do cristianismo, as prisões mais sujas, mais imundas, mais escuras, a masmorra mais fétida foi iluminada pela presença de santos, de pessoas separadas, que não se intimidaram ante a tentativa de se calar a mensagem do Evangelho. Preferiram ser presos a se negarem a proclamar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de suas vidas. A história nossa é escrita não com tinta, mas com o sangue de muitas e muitos mártires que escolheram não negar a Cristo. Em Filipenses, capítulo 1, verso 29,
Filipe, que é a cidade a qual a carta é dirigida, também havia sofrido perseguição. E Paulo fala assim: pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Queridos, nós vamos ter dificuldade nesse mundo. E eu fico extremamente preocupado com o número de irmãos desegrejados que temos hoje no meio do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho foi deturpada. Muita igreja prega uma mensagem, prega um Evangelho de bênção, de prosperidade. Porque esta mensagem de que aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador podem sim enfrentar dificuldade e que as lutas fazem parte da vida do cristão, ela não dá muito ibope não, queridos. A despeito de ser verdade. Só que muitas dessas igrejas, com todo respeito, prometem e não entregam. Quando a pessoa não recebe aquilo que é prometido, ela tem um lugar de amargura no seu coração e larga o Evangelho. Tem muita gente desigrejada, muita gente que não acredita mais na igreja por causa da igreja, por causa da mensagem que tem sido pregada. Jesus já alertara os seus discípulos, aqueles que andavam bem próximo deles, lá em João capítulo 16, quando ele começa a se despedir dos seus discípulos, ele fala assim, versículo 33 do capítulo 16, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão prosperidade, honra, glória e poder. É isso? Não. Neste mundo vocês terão o quê? Aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. A mensagem do Evangelho verdadeiro, irmão e minha irmã, meu querido, implica em cada um de nós tomar a nossa cruz e segui-lo. A despeito de toda e qualquer dificuldade, de toda e qualquer injustiça, de toda e qualquer aflição que isso possa impactar sobre as nossas vidas. A verdadeira felicidade, meus irmãos, não está num carro zero, não está numa mansão, não está numa conta transbordando de dinheiro. Verdadeira felicidade está no discernimento que você é filho de Deus. Não há dinheiro que possa comprar isso. Não há nada que se compara com a mensagem salvadora e transformadora do Evangelho. Eu queria ler para os irmãos, esse livro é um livro antigo que eu tenho um carinho muito grande, por isso já vou avisando que eu não empresto. Eu acho que ele está esgotado. E é boa parte, esse livro do John Stott, quando eu cheguei na igreja, o Guilherme uma vez estava dando uma aula, falou assim, você vai escrever, se você não fosse quem você é, quem você gostaria de ser? E aí ele deu um papelzinho, eu perguntei se poderia colocar 2 pessoas. Ele falou assim, pode. Eu escrevi Romário e John Stott. Mas eu falei que eu quero fazer uma ressalva. Eu quero jogar bola como Romário e ser teólogo como John Stott. Não pode inverter, porque eu acho que John Stott deveria ser um perna de pau e, com todo respeito ao Romário, ele de teologia não conhece absolutamente nada, né? E esse livro aqui é a dissertação de John Stott, as 7 cartas do Apocalipse. E boa parte do que nós estamos vendo essas semanas é tirado deste livro. Eu vou ler para os irmãos 3 parágrafos de uma história de um bispo chamado Policarpo. Diz assim, abre aspas, né? Foi no dia 2 de fevereiro, provavelmente no ano de 156 desta era. O venerável bispo, que tinha fugido da cidade antes dos apelos de sua congregação, acabou sendo localizado em seu esconderijo. Não fez qualquer tentativa de escapar. Antes,
ofereceu comida e bebida aos seus captores e pediu permissão para ficar a sós em oração, permanecendo assim por 2 horas. A seguir, durante a sua viagem até a cidade, o oficial encarregado instruiu a retratar-se. Que mal pode fazer o sacrifício ao imperador? Perguntou ele. Policarpo recusou-se. Ao chegar, foi asperamente empurrado para fora da carruagem e levado perante o procônsul ao anfiteatro, o qual se dirigiu a ele. Considere sua idade, jure a grandeza de César. E novamente, jure, e eu o libertarei. Amaldiçoe Cristo, diz o procônsul. A que Policarpo retorquiu, por 86 anos. Eu tenho servido a ele e ele nunca me faltou. Como, pois, posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? O procônsul reiterou: jure pela majestade de César, tenho feras bravias, se não mudar sua mente, eu lançarei a elas. Ao que Policarpo respondeu: chame-as. Uma vez que faz pouco caso das feras, eu o destruirei pelo fogo, a menos que mude de atitude. Os judeus e gentios raivosos, então, recolheram lenha para a fogueira. Policarpo se pôs junto à estaca, pedindo para não ser amarrado a ela, e orou: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai de teu amado Filho, Jesus Cristo, por meio de quem viemos a conhecer-te. Graças por considerar-me digno neste dia e hora de compartilhar a taça de Cristo entre os muitos dos teus mártires. O fogo foi aceso, mas como o vento soprava as chamas para longe, para outro lado, e prolongava sua agonia, um soldado pôs fim ao seu sofrimento com uma espada. Policarpo, que ofereceu a sua vida, era bispo na cidade de Esmirna. Olha que interessante. Este homem pregava o evangelho naquela cidade que respirava ódio contra a igreja, contra Cristo. Aos 86 anos, ele se considerou um privilegiado de poder oferecer sua vida como sacrifício vivo a Deus. O texto bíblico, a carta, diz o seguinte: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Uma igreja que tem como marca a disposição de padecer por causa de Cristo, né, é uma igreja que já tem a vitória, já tem a certeza do que vai acontecer. Esse é um contraste muito grande, meus irmãos, de um evangelho, como eu disse, diluído, adocicado, que para muitos está longe de uma realidade. Eu quero alertar os irmãos mais uma vez. Eu temo muito pelos dias futuros da Igreja de Jesus Cristo. Para os irmãos terem uma ideia, existe um instituto muito sério, muito bacana, chama Portas Abertas. Você pode pesquisar. Portas Abertas faz relatórios anuais, bianuais, sobre a perseguição da igreja do mundo inteiro. E o último relatório deles dizem que presta bem atenção, 260 milhões de cristãos foram perseguidos no ano de 2019. 260 milhões. Ser cristão hoje em países como Nigéria, Coreia do Norte, China, e alguns países, infelizmente, aqui da América Latina, tem sido cada vez mais difícil. Na Nigéria é considerado hoje o país mais fechado para a Nigéria e a Coreia do Norte, os países mais fechados para o Evangelho. Isso tudo, meus irmãos, e eu tenho certeza que essa perseguição só se dá por um motivo. O Evangelho tem uma mensagem que é contrária à ordem deste mundo. Tais os alicerces do cristianismo falam sobre a gravidade do pecado na vida do homem, fala sobre o julgamento de Deus que haverá de acontecer, fala sobre a impossibilidade da autossalvação,
fala sobre o único caminho que leva, que restaura um homem com Deus, e é exclusivamente via Jesus Cristo. O padrão moral e ético do cristianismo incomoda este mundo. Incomoda este mundo. Então, se nós realmente agirmos como devemos agir, em algum momento de nossas vidas, é provável que tenhamos sofrimento, injustiça, sobre as quais muitas vezes nós não vamos compreender. Queridos, mas existe um consolo. O consolo que nada acontece sem a permissão de Deus. Deus é eterno. Esse mundo é transitório, essa vida que nós vivemos é transitória, mas nós viveremos eternamente com Deus. Jesus Cristo é vitorioso. A vitória dele sobre a cruz do Calvário, sobre a morte, foi também a minha e a sua vitória. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem sobre si o controle de todas as coisas. Tudo tem um propósito, mesmo nós não entendendo. Tudo existe um propósito. E nós servimos a um Deus que é extremamente generoso. Isso tudo, meus irmãos, faz com que a gente possa entender um pouquinho melhor o porquê do sofrimento na vida do cristão. No capítulo 8 de Romanos, nós já lemos parte do texto, eu queria ler todo o contexto para que ficar bem claro para os irmãos. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos o quê? Herdeiros? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para também participemos da sua glória. Considero, olha aqui meus irmãos, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Queridos, toda vez que a gente ficar meio angustiado, meio sem saber o porquê que a gente está sofrendo, da mesma forma que eu creio que essa dúvida, essa angústia se abateu nos corações dos irmãos nossos que viviam naquela época lá em Esmina, eu convido o irmão a abrir o Salmo 73. O Salmo 73 é um bálsamo, é um refrigério, para que a gente possa entender que Deus tem o controle de todas as coisas, que este mundo é um mundo de aparência, e que nada foge ao controle do nosso Deus. Convido o irmão, a irmã, durante a semana, refletir sobre o Salmo 73. É um salmo um pouco mais extenso, por isso não vou lê-lo neste momento. A carta, então, termina da seguinte forma para a igreja de Esmirna: o vencedor de modo nenhum sofrerá a segunda morte. E olha só o que Jesus falou para os seus discípulos em João capítulo 5, verso 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Essa é a nossa certeza, meus irmãos. Nós não passaremos pela segunda morte, né? Em Cristo Jesus, cremos e cremos de todo o nosso coração, que aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou mesmo imaginando, está preparando para a igreja dele lugar que é incomparavelmente melhor do que nós vivemos. Todo sofrimento, toda angústia, toda injustiça, toda dificuldade, ela deve ser entendida a partir desse discernimento, que nós vivemos de forma transitória, que no mundo teremos dificuldade, este mundo jaz no maligno de fato, mas em Cristo Jesus, mesmo diante disso tudo, nós podemos afirmar que somos mais que vencedores. Amém? Que Deus nos abençoe, querido. Semana que vem, queria convidar você, a reler Éfeso, durante essa semana, releia Éfeso, Esmirna e leia Pérgamo, que é a carta que nós leremos semana que vem, e faço o convite também para você refletir sobre o Salmo 73 em sua casa, tá bom? Nós vamos, antes de encerrar,
chamar as crianças aqui à frente. Crianças na ordem, né? A minha mulher não dá moleza, não. Eu sei bem que é isso. Para me descer. É em ordem. Vou tentar achar ele para você, tá? Venha cá, venha cá. Venha, venha. Venha. Esse aqui é seu pai? Não, tio, meu pai é bonito, tio. Ah. Seu pai é bonito, vamos ver. Venha cá, Senhor. Venha. Senhor mesmo, venha cá. Venha cá comigo. Me acompanha aqui com toda a gentileza. Esse daqui é o seu pai? Não, tio, meu pai é elegante, tio. Ah. Venha cá, Senhor. Venha. Venha, pode vir. Me acompanhe. Esse daqui é o seu pai? Meu pai é alto. Agora eu achei ele. Se não for ele, eu não sei quem é. Venha aqui. Venha. Quem vem falar que tem cabelo?
Esse daqui é o seu pai?
Aos queridos pais da nossa igreja, nós queremos, né, desejar muitas bênçãos, muita saúde, muita sabedoria para conduzir a família e os filhos e dizer que vocês são mesmo um presente de Deus e para cada filho. Querem que todo mundo erguer uma mão na direção dos seus pais, todos os pais aqui. Senhor Deus, agora como filho, eu gostaria de pedir uma bênção especial na vida de todos os pais que estão aqui, Senhor, na vida de todos os pais que estão representados nas famílias aqui, Deus. Toca na vida de cada um, que o seu Espírito Santo esteja tocando no coração de cada pai hoje, Senhor. Derrama as muitas bênçãos do céu sobre a vida de todos os pais dessa igreja, Senhor. Senhor, eu quero também pedir que cada pai que não tenha que não conhece a Deus, que algum pai que está brigado com seu filho, que está brigado com a família, Senhor, que o Espírito Santo esteja tocando hoje na casa, Senhor, que esteja tocando todas essas famílias, Senhor. Eu quero agradecer mais uma vez por todos os pais, pelo meu pai, por essa igreja, Senhor, e você, para te agradecer também como nosso grande pai. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Os adolescentes já podem entregar. Ai, adolescente Mara, desculpa. Adolescente Mara está entregando aí, né, Mara? Os pais que receberam podem sentar, nós vamos orar para encerrar nosso culto. Queridos pais, vocês viram ali? Queridos, por favor. Atenção, queridos, por favor. Queridos, nós estamos em culto ainda. Queridos pais, se você quiser, né, está disponível ali para você tirar uma foto com a sua família, com seu filho, com sua filha. Está ali feito com muito carinho para você ter esse momento também com sua família, tá bom? Nós vamos encerrar lembrando as mulheres que toda quarta-feira, a partir das 18 horas, tem tido uma reunião de oração aqui das mulheres da igreja. Tem sido uma bênção, né? Então, você é convidada a estar presente para as mulheres estarem orando juntas aí em prol das famílias, da igreja. Tem motivo para orar, não falta. Queria agradecer aos nossos visitantes, né, de forma muito especial, convidar os irmãos a ficarem em pé e vamos encerrar o nosso culto. Vamos orar? Eterno, obrigado, ó Pai, por esse privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos como igreja, família do Senhor, corpo do Senhor, para prestarmos culto ao Senhor. Esse culto é a expressão do nosso amor ao Senhor. Pedimos ao Senhor que esteja abençoando cada vida aqui presente, cada família representada, e que o Senhor nos capacite a vivermos cada vez mais de acordo com a vontade soberana do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por esse privilégio. E agora, ó Pai, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e comunhões do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui presente. Pai, estaremos aqui até o dia que o Senhor vier nos buscar. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Deus te abençoe. Boa semana.